Aleluia. Vamos ficar em pé, amados, vamos dar início ao nosso culto. Quero convidar você a ficar em pé. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Se você quiser acompanhar a leitura. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Nos diz assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Eu quero te convidar a adorar o Senhor, a adorar Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Através do seu sangue, através do seu sacrifício, Ele nos comprou. Nós somos o seu povo agora. Nós somos a sua noiva. E almejamos e esperamos a sua manifestação. Feche seus olhos e comece a pedir que o Espírito Santo de Deus venha neste lugar. Nós ansiamos, ó Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Nós desejamos pela tua manifestação em nosso meio. Comece a clamar pela presença dele. Abra sua boca, você está aqui para participar desse culto. Comece a chamar a presença dele. Nós queremos navegar em sua presença, Espírito Santo de Deus. E declare: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Adore ao Senhor nessa noite. Ao Deus da minha vida, e me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Compreendeu sem nenhuma explicação. Você pode levantar as suas mãos nessa noite e pedir ao Espírito Santo de Deus: Espírito, Espírito,
clamamos por Ti, Espírito Santo. Vem como em Pentecoste, me enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo, e eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Nós te adoramos, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu quero convidar você a fazer essa oração. Espírito, Espírito, Peça ao Espírito Santo de Deus para te visitar nessa noite. que desce como fogo. Começa a pedir a Ele, como em Pentecostes, que Ele venha sobre a sua vida, te dando dons. Enche-me de novo, Vem, Espírito Santo de Deus, como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós queremos celebrar o Senhor, amados. Como diz Apocalipse, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E essa é uma noite de celebração. Essa é a noite que nós queremos relembrar o sacrifício de Jesus, relembrar o quanto Ele nos amou. E eu quero te convidar a adorar com as suas palmas, a erguer a sua voz e pedir que a glória do Senhor venha invadir esse lugar. Aleluia. Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje vou contemplar
o amor descendo neste lugar. Quantos querem? Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Nós queremos a tua presença, Espírito Santo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? Glorificado é o teu nome, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens o nome sobre todo nome. E o Senhor, ó Deus, controla todo o universo. A terra é sustentada com as palmas das Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor que está assentado no trono, toda a honra e toda a glória é dado a Ti, Pai. Digno de ser exaltado, digno de ser louvado ao nosso Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Nesta noite, Pai, a Tua igreja te adora. A Tua igreja louva o Teu bendito nome. Porque não existe outro Deus além de Ti. Não há nome maior, não há Deus maior, pois Tu és o nosso Deus. Adoramos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido fiel a nós. Te louvamos pela provisão e pela misericórdia do Senhor que tem se renovado todas as manhãs. Somos gratos pela vida, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Para sempre, e diante de Tua glória tudo se dobrará. Que diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano Tu és e reinas, minha vida está em Ti. E vivo a proclamar entre as nações que Tu és Deus, e não há
como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus, és adorado e exaltado. Vamos declarar à igreja que não há um Deus como nosso Deus, maravilhoso, digno e exaltado. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória se dobrará, porque diriam as nações, onde está o teu Deus, soberano tu és, e reina, minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Declara, igreja. E não há nenhum Deus como tu, Jesus, e não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus, és adorado e exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus, e não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus, és adorado e exaltado, és adorado e exaltado, adorado e exaltado. Aleluia. Pode tomar o seu assento por um instante. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 10 ao 12, que Jesus fala sobre o princípio de fidelidade. Então Jesus ele fala assim, irmãos, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem dignos de confiança em relação aos que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então aqui Jesus ele fala de um princípio básico, amados. Jesus diz que nós não somos promovidos no reino de Deus, ou seja, não subimos de nível sem fidelidade. Ou na infidelidade ninguém é promovido. Então ele diz, olha, quem é infiel no pouco, continuará a ser infiel na mesma situação. Então era como se Deus dissesse assim, então para te poupar de um sofrimento maior, eu prefiro deixar você no mesmo nível que está. Por quê? Amado, se você for prestar atenção, até essa semana a gente estava conversando sobre isso, quantos ganhadores da Mega Sena, do BBB e de tantas coisas que ficaram ricos, milionários e voltaram a ser pobres.
A chance eles tiveram, mas por que eles não continuaram? Porque eles não conseguiram ser fiel no pouco. Se a gente não aprender com um pouco, quando vem o muito a gente se perde. Então Jesus está dizendo, olha, se com a riqueza deste mundo a gente não consegue, e quando nós recebermos a verdadeira riqueza, como será? Se a gente é digno de confiança em relação àquilo que os outros nos dão, então nós vamos ser dignos de confiança quando nós recebemos o que é da gente. Então, o princípio que Jesus nos ensina é: quem é fiel no pouco é promovido para o muito. E aí talvez você se pergunta, mas Deus ele quer me levar para o muito? Deus ele quer me abençoar? É uma pergunta, talvez uma questão de muita gente, né? Talvez muitas pessoas eles preferem, por medo, acreditar que Deus ele não quer nos abençoar. Mas deixa eu te dizer, se você lê o Novo Testamento, se você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com bastante cuidado, você vai ver que em vários textos Deus quer nos abençoar. Jesus ele vem e fala assim: eu quero te dar uma vida e uma vida abundante, uma vida próspera. Eu quero que você tenha uma vida e uma vida digna, uma vida próspera. Paulo fala que nós vamos ser abençoados para abençoar, que nós vamos ser prósperos para prosperar os outros. Mas a grande questão nossa é essa: quem é fiel no pouco vai ser sempre fiel no muito. Então, se você espera o muito do Senhor, se você tem orado pelo muito do Senhor, é o momento de nós revermos a nossa fidelidade. Eu quero convidar você a ficar em pé, e eu quero te convidar a orar. Jacó ele foi um homem ousado, irmãos. A Bíblia fala que quando Jacó ele estava passando por Betel, fugindo do seu irmão, ele faz uma oração dessa seguinte forma: Deus, se o Senhor me abençoar, em tudo eu lhe darei o dízimo. Talvez essa é uma oração que muitos de nós já fizemos. Pai, se o Senhor abrir as portas, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me abençoar, eu vou ser generoso, eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar a sua casa. Mas quando nós alcançamos o objetivo que a gente almeja, muitas vezes a gente esquece das orações e das promessas que nós fizemos. Jacó ele faz uma oração, não fazendo uma proposta com Deus, do tipo assim, me abençoa que eu dou o dízimo, mas ele faz uma aliança. Deus, se o Senhor fizer algo, se o Senhor mudar a minha história, eu vou ser fiel em tudo, desde o pequeno, desde um pouco até o muito. Então, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, segure aí nesse momento, e nós vamos orar, e nós vamos consagrar, e nós vamos declarar e profetizar sobre a sua vida aquilo que a palavra de Deus diz. Não é a palavra do homem, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos garante. É aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor, é Ele que está nos permitindo, e é Ele quem está garantindo, é a palavra dele que ele garante. Ele é fiel. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos ser fiel no pouco, porque nós sabemos que o Senhor nos levará para o muito, ó Deus. Nós queremos ser fiéis nas riquezas deste mundo, para quando nós recebemos a riqueza verdadeira, a gente já tem estrutura, nós já sabemos como lidar, ó Pai. Então tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem provido, porque nós sabemos que tudo é a favor do Senhor, ó Pai. Eu não tenho condição de pensar que é por meus méritos. Eu não tenho condição de achar que aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo é porque eu sou bom. É porque eu consegui, não, é a favor do Senhor. Porque se não fosse o seu favor, Pai, aonde nós estaríamos hoje? Então, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. E uma das formas de expressarmos essa gratidão é através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. É devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor generosamente nos deu, aquilo que por amor o Senhor nos deu, ó Pai. Então, recebe a expressão da nossa gratidão nessa noite. Nós abençoamos os nossos irmãos, ó Pai. Nós declaramos uma porção recalcada, sacudida e transbordante, ó Pai. Nós declaramos que em meio a essa crise os teus filhos verão e experimentarão e comprovarão milagres, ó Pai. Nós seremos preservados, assim como Israel foi preservado, Pai.
Assim como os seus filhos foram preservados, nós seremos no meio dessa crise, Pai. E nós vamos testemunhar que nós conseguimos, ó Pai, que nós vencemos, que os nossos compromissos eles foram honrados, porque nós servimos a um Deus fiel e nós queremos ser fiel ao Senhor também. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que crê nessa palavra, você pode sair do seu lugar e dizimar enquanto a gente continua a adorar o Senhor. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Nos em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar, Senhor, porque não há outra razão, ó Deus, para estarmos aqui, a não ser engrandecer o teu nome, ó Pai. O sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, Deus, trouxe vida a nós.
E nesta noite, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, por esta cidade, Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, por esta igreja. Que a presença do Senhor venha ser permanente nas nossas vidas, ó Pai. Que a unção do Senhor seja derramada sobre nós. E nesta cidade, Senhor, nos 4 cantos dela, ó Pai. Que cada cidadão, Senhor, que cada munícipe, ó Pai, possa sentir a Tua presença. Possa ouvir falar do Teu amor e possa se render ao Senhor. Meu Deus, nós declaramos, Senhor amado, a cura sobre esta cidade, ó Pai. Sobre todas as enfermidades, Senhor. Que o Senhor esteja visitando os leitos de hospitais, os leitos de casa, Senhor Deus, aonde encontra um doente. Que a cura do Senhor venha ser manifesta em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, pelas autoridades da nossa cidade, ó Pai. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida deles. Porque elas foram instituídas porque assim o Senhor permitiu. E dele, Senhor Deus, será cobrado pelo Senhor. Nenhuma autoridade, Senhor Deus, é instituída se não for, Senhor Deus, pela Tua permissão. Que os nossos governantes, Senhor Deus, venham, Pai amado, fazer o que é certo, fazer o que é justo. Te pedimos pela nossa nação, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, pelas vidas, ó Pai amado, do Brasil. Que o Senhor visita cada canto, Senhor Deus, deste país. Cada casa, Senhor. Cada coração. Aqueles que têm sede de Ti. Aqueles que buscam em Ti, Senhor Deus, possa Te encontrar. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Sobre os nossos governantes, Senhor, os governantes deste país. Que a Tua graça, Senhor Deus, venha ser sobre a vida deles, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, ó Pai. Visita a nossa casa, Senhor. Tira de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Tira de nós, Senhor Deus, aquilo, ó Pai amado, que tem tirado a nossa comunhão contigo. Aquilo que tem roubado a nossa paz. Meu Deus, Tu és o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Visita cada comércio, Senhor, dos Teus filhos. Tua palavra diz, Senhor Deus, que se nós formos fiel ao Senhor, com o pouco sobre o muito o Senhor nos colocará. O Senhor conhece, ó Deus, a intenção do nosso coração. Visita-nos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Pois nós nos reunimos aqui para Te adorar e fazer o Teu nome grande. Que o Senhor venha crescer e nós venhamos diminuir dia após dia, Senhor. E que possamos Te adorar e bendizer e agradar o Teu coração até o dia que o Senhor vir nos buscar. Que venhamos Te dar o louvor que é devido, ó Pai. Pois nós declaramos nessa noite, Senhor, para Te adorar, ó Pai. Você pode dar uma salva de palmas, amados. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, abram suas Bíblias em João 14. Hoje é uma data especial, né, na qual nós relembramos o sacrifício de sempre é comemorado, até hoje é comemorado a Páscoa judaica,
A Páscoa é o símbolo de libertação do Egito. Mas nessa noite que João relata, a Páscoa agora ela ganha um novo significado. Agora ela é a ceia do Senhor. Então na ceia Jesus ele assume o lugar do Cordeiro. Ele é agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ele é o Cordeiro que tirou, que morreu em nosso lugar. E desde então, Paulo fala, sempre que nós nos reunimos, nós celebramos esse sacrifício, nós relembramos esse sacrifício através do comer do pão e beber do vinho. E durante a ceia, João ele começa a relatar lá no capítulo 13. Porque eu não sei você, mas antigamente na minha cabeça a ceia era igual a nossa, né? Jesus chega, come um pedaço de pão, dá um pedaço de vinho, ele sai para o Getsemane e já é morto. Não. A ceia, ela passam-se alguns momentos, algumas horas ali. João começa a relatar no capítulo 13 e ele vai até o capítulo 17 do seu livro. E aí João ele relata tudo aquilo que Jesus fez nesses últimos momentos. E João relata os vários ensinamentos de Jesus, os vários princípios que Jesus transfere. João, do 13 ao 17, Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos. Então Jesus está ensinando sobre humildade, sobre ser um servo. Jesus ele diz, olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento. O mandamento da lei é, ame o seu próximo como... Só para quem veio, para quem está aqui. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus vem dar um novo mandamento. Ame o seu próximo como eu vos amei. Então antigamente o amor era eu te amo conforme eu me amo. O novo mandamento agora, eu te amo conforme Jesus Cristo me amou. Então não é mais o eu, é conforme Jesus Cristo. E aí ele vai e conforta e consola os discípulos. Ele diz, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou deixar o Consolador. Ele vai e ele ensina que ele é a videira e nós, os seus discípulos, somos os ramos. Jesus vai e ensina a missão do Consolador. E aí, por fim, no capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal. E aí eles vão para o Getsemane, e aí você sabe o resto da história. Jesus é traído, Jesus é levado preso, e enfim. Mas o foco nosso, irmãos, é falar sobre essa declaração que Jesus faz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se a gente voltar no capítulo 1, do versículo 14, Jesus está consolando os seus discípulos, e ele está dizendo, gente, não fiquem preocupados. Eu não vou deixar vocês desamparados. E aí no versículo 2 e 3 ele começa a dizer, olha, eu vou para o Pai, e eu vou preparar morada para vocês. Eu vou preparar um local para vocês estarem, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. E aí no versículo 4 ele diz, vocês conhecem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou. E aí novamente Tomé, ele chega para Jesus, naquela situação, e ele fala, Jesus, se a gente não sabe para onde você vai, como que a gente sabe o caminho? E aí é quando Jesus fala aquilo que nós acabamos de ler. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é sobre esses três princípios, amados, sobre essas três declarações que nós vamos estudar nessa noite. Então Jesus fala, eu sou o caminho, Jesus é o caminho. Irmãos, Jesus declara ser o caminho que nos leva ao Pai. Então olha para mim, o lugar para onde vamos não é o local físico, mas é uma pessoa, a pessoa, o nosso Pai, o nosso Deus e Pai. Jesus está dizendo, eu sou o caminho que vai levar vocês até Deus o Pai. O caminho que nós estamos trilhando não é um caminho de asfalto, de pedra, um caminho pavimentado, um caminho físico, mas é uma pessoa. Nós caminhamos através ou com essa pessoa. Jesus é a pessoa e esse caminho que nos leva ao Pai. Há uma frase, com certeza você já ouviu essa frase, todos os caminhos levam a Roma. Então, quando essa frase ela começou a ser usada, isso significa que quando a gente quer indicar, amados, que todas as alternativas que dispomos, elas vão nos levar ao mesmo resultado, a gente fala isso. Então, tudo que eu fazer vai convergir
no mesmo resultado. Então todos os caminhos levam a Roma. E historiadores falam que Roma chegou até 80 mil quilômetros de estrada. Foi a cidade mais pavimentada para sua época. Foi o local de mais fácil acesso. Só que quando a gente aplica, amados, essa verdade para a vida eterna, não é bem assim. Para a vida eterna não existe vários caminhos ou vários atalhos. Muitas vezes nós acreditamos que, erroneamente, nós acreditamos, né, que eu posso viver como eu quero, eu posso viver da maneira que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, satisfazer os meus prazeres, e ainda assim eu estou no caminho que vai me levar para a vida eterna, e isso é um erro. A bem da verdade, amados, é que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. E esse caminho, em primeiro lugar, Mateus 7, 14, 13 e 14. Olha o que diz. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que encontram. Então andar nesse caminho que é Jesus, é um caminho estreito. Jesus fala, é uma porta tão apertada, e é um caminho tão estreito, que são poucas as pessoas que entram por essa porta e trilham esse caminho. De tão difícil que é, amados. Jesus é um caminho de renúncia. Lucas 14, 33, olha o que ele diz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Então, se a nossa vida cristã, se ela for de fato uma vida cristã, você pode ter certeza que é uma vida de renúncia. É uma vida na qual nós renunciamos muita coisa. É uma vida na qual nós renunciamos muitos prazeres, muitas vontades, muito querer do homem para fazer a vontade de Jesus Cristo, para estar nesse caminho. Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo para a glória do Filho. Então não é eu que vivo, é Cristo. E o viver que eu vivo é uma vida de renúncia. Então andar por esse caminho, amados, é viver uma vida de renúncia. Jesus fala que é um caminho de cruz diária. Lucas 9, 23, olha o que ele diz. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Você não tomou a sua cruz, nós não tomamos a nossa cruz no dia em que nós aceitamos Jesus Cristo e fomos batizados. Nós tomamos a nossa cruz diariamente. Diariamente você acorda, você vai ter que crucificar o eu, deixar ele pregado lá no madeiro e dizer, morre, fica aí, Adãozinho. Fica aí, meu eu. Agora é Cristo que vai reinar. Eu estou crucificado com Ele. Esse estar crucificado, Jesus fala, esse negar-se a si mesmo é diário. Não é a coisa que nós fazemos quando queremos ou no dia em que nós aceitamos Jesus. Isso vai ser o resto da vida. Jesus fala que é um caminho de perseverança. Mateus 24, 12 e 13. Olha o que ele diz. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O caminho que nós entramos, amados, não é um caminho para 1 ano, 2 anos. Caminhar com Cristo para se encontrar com o Pai, não é uma vez que você ergueu a sua mão e aceitou Jesus Cristo, mas é um caminho de perseverança para ser salvo. E Jesus fala, por aumentar a iniquidade, por aumentar a maldade, o amor de muitos se esfria. E o que nós vemos é muito amor esfriando. Mas eu te pergunto, a perseverança é a que vai nos levar até o fim. Então como é que está o nível da sua perseverança? Essa é a questão. Então a grande questão, amados, é aonde você quer chegar. Se nós estamos nesse caminho, aonde nós queremos chegar? Se nós estamos nesse caminho, as nossas escolhas, elas estão nos levando para mais próximo do Pai? Aquilo que nós estamos fazendo, esse caminho que é Jesus Cristo, ele vai nos levar até Jesus Cristo. O caminho é Jesus. O pavimento é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E só por esse caminho, ele está dizendo, nós vamos chegar ao Pai.
Não existe outro caminho, não existe outro atalho, não existe outro meio. É através de Jesus Cristo. O primeiro princípio que nós aprendemos, amados, é que Jesus, Ele é o caminho. Amém? Vou repetir. Jesus é o caminho. Amém? Aleluia. Está aí. Segundo lugar, irmãos, Jesus fala assim: eu sou a vida. Jesus é o caminho e a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Quando a gente para ver, estudar, você vai ver tantas filosofias, tantos sofismas, né? O homem, ele acredita em tantas coisas, irmãos. É o tanto eu, né? O eu acho. Não, mas a Bíblia está dizendo, não, mas eu acho que é assim. Isso é o sofisma. A filosofia vai dizer tantas coisas, Platão, Sócrates e, enfim. Nós vamos ver tantas religiões. Nós vamos ver, amados, se eu não me engano, parece que há mais de 2.000 interpretações da onde nós vamos depois da morte. Só para você ter uma ideia. Uns acham que a gente vai para Valhalla, outros acham que a gente vai para, como é que é a cidade do Thor lá, né? Valhalla. Cada movimento, ele tem a sua interpretação. Mas deixa eu te dizer algo, amados. A única verdade está em Cristo Jesus. O único líder, não foi Maomé, não foi Buda, não foi ninguém que ressuscitou da morte, foi Jesus Cristo. A única verdade, amados, o único princípio que traz verdades imutáveis e aplicáveis a todos é a verdade de Jesus Cristo. Como eu gosto de falar, você nunca vai ver alguém que vivenciou, que aplicou esse livro aqui e falou: olha, minha vida piorou. Depois que eu comecei a aplicar o princípio de Deus, a minha vida ela não é mais a mesma, ela piorou. Não, muito pelo contrário. Você vai ver pessoas encontrando a verdadeira vida, porque Jesus Cristo é essa verdade. E se você for ver todo o grande movimento que houve na história, houve princípios bíblicos inseridos. Movimento abolicionista de escravidão, tem princípio bíblico no fundo? Tem. O Antigo Testamento fala que o escravo ele era 7 anos. Depois de 7 anos ele era liberto. Movimento do sistema penitenciário, tem Bíblia ali no meio. Movimento de direito humano, tem Bíblia. Movimento de abolição da segregação racial, tem Bíblia. E um dos maiores líderes era um pastor batista. Movimento de respeito e igualdade às mulheres. Me fala qual religião que coloca a mulher de pé de igualdade com o homem? As feministas, elas têm que bater palma para o cristianismo. Porque enquanto o judaísmo e o islamismo tratam a mulher como um ser desprezível, o cristianismo de Jesus Cristo vem e fala: ela está ao seu lado, ela é carne da sua carne, ela é a sua mulher. E Jesus Cristo, ele equaliza. Você vai ver que toda a sociedade, amados, e todas as leis que são mais justas, o cristianismo está inserido. Países mais desenvolvidos são países protestantes. O viver como discípulos, você vai ver que nós vivemos porque nós temos a verdade que é Jesus Cristo. Então todo movimento, quando ele parte, você vai ver princípios bíblicos. E se você for ver ao fundo, amados, é esse princípio da verdade que é Jesus Cristo que tem moldado e feito com que a sociedade avance. Toda a verdade absoluta nós encontramos em Jesus Cristo. João, ele diz, olha, Jesus, ele é o verbo vivo de Deus. Ele estava no princípio de tudo. João 1, do 1 ao 4, vamos ler? Você que pode abrir aí. João 1, do 1 ao 4, olha o que diz. No princípio era aquele que é a palavra, ou seja, a verdade. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então João está dizendo, tudo que veio a existir, veio através de Jesus Cristo. Por intermédio dele, tudo que foi feito se fez. Ele é essa verdade. Amados, nós conhecemos essa verdade que é Jesus Cristo, essa verdade que nos liberta. João 8:31, vamos ler?
João 8,31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem, olha só, firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é a verdade da palavra de Deus que liberta o homem. É permanecer firme na palavra de Deus que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Então a grande questão, amados, é que como nós chegamos ao Pai? Nós só chegamos ao Pai trilhando esse caminho que é Jesus Cristo e conhecendo as verdades que Ele tem para cada um de nós. Essa é a verdade, e nós precisamos entender o que é essa verdade. Certa feita, Jesus estava em um debate com os fariseus, e ele declara essa palavra que nós vamos ler, João 8,44. Olha o que diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Jesus está dizendo, olha, o diabo, ele é o pai da mentira, ele é um homicida que nunca se apegou à verdade. Agora a questão é que muitas vezes nós relativizamos essa questão pai da mentira. E muitas vezes nós achamos que são pequenas inverdades, né? Sabe aquela uma? Ah, fala que eu não estou. Você está em casa, você fala assim, não, fala para o fulano que eu não estou. Naquela pequena mentira, né? Você fala, não, semana que vem eu faço. Você não quer fazer. Você fala, não, aí você vai... Aquelas pequenas mentirinhas. A gente fala, não, o diabo é o pai da mentira, e a gente aplica essas pequenas mentirinhas, irmãos. Mas aqui, o pai da mentira está dizendo que toda mentira que nos leva para longe do Pai. Toda mentira que muitas vezes são ditas, olha, você não é amado por Deus, você veio para sofrer, nós não fomos perdoados. Mentiras de que a gente pode viver uma vida sem compromisso e mesmo assim agradar ao Pai. Não viva do jeito que você está vivendo. Papai, Ele te ama. Isso é uma mentira. Deus nos ama, mas Ele nunca vai querer que a gente viva uma vida sem compromisso. Mentira, esse negócio de inferno é só para assustar. Mentira do plano e do projeto de Deus para a nossa vida. Então você vai ver, amados, que o foco de Satanás, como pai da mentira, é distorcer toda a verdade da palavra de Deus. E Jesus Cristo está dizendo, olha, mas eu sou a verdade. Em Jesus Cristo nós temos toda a revelação do que é a verdade, do que é o projeto de Deus para a nossa vida. Toda a verdade para a sua vida você vai encontrar em Jesus Cristo. Tudo aquilo que você quer saber para a sua vida, você vai encontrar em Jesus. Então o primeiro princípio que nós aprendemos, amados, é que Jesus é o caminho. Em segundo lugar, que Ele é a verdade. Amém? 3. Jesus, Ele diz, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, Jesus é o caminho que nos conduz para a vida verdadeira. Se você prestar atenção, você vai ver que todos aqueles que estão sem Jesus, estão em um caminho de morte, de sofrimento, de fracasso, um caminho de amargura, um caminho de tristeza, um caminho de dor, um caminho de medo, um caminho sem esperança e um caminho de morte. Viver uma vida sem Jesus, amados, é viver uma vida em direção à morte. Mas você vai ver que Jesus Cristo diz, eu sou a vida. E Ele quer nos dar uma vida abundante, uma vida eterna e uma vida curada de todos os nossos traumas, uma vida com propósito, uma vida que nós só encontramos em Jesus Cristo. Ele não quer que a gente viva, como a gente diz aí, né, de forma chula, uma vida meia boca. Mas Ele quer nos dar uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida que faça sentido. Paulo fala lá em Romanos 6:23, olha só, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, o salário do pecado sempre será a morte. A morte física, decorrência do pecado de Adão, lá no Éden. A morte física, hoje
nós morrermos fisicamente é decorrência do pecado de Adão. A morte espiritual, decorrência de estar afastado de Deus por causa do pecado moral. Todo pecado moral nos leva a estar morto espiritual. Por fim, nós temos a última sentença, que é a morte eterna. É decorrente de uma vida de pecado e assim a eternidade longe do Pai. O pecado, amados, guarde isso, sempre vai gerar morte. Não há pecado que não gere morte. Mas o texto continua. Paulo diz: pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, nós temos vida eterna. Então, há duas formas de viver: ou morto no pecado, ou vivificado em Jesus Cristo pela graça dele, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário. Somos nós que escolhemos. Paulo ainda ele vai falar das duas naturezas, Romanos 5, do 9 ao 17 e 19. Olha o que ele diz. Presta atenção nesse texto. Se pela transgressão de um só, ou seja, pela transgressão de Adão, ele está dizendo, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam Deus a imensa provisão da graça e da dádiva, da justificação, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha só, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, ou seja, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Paulo está falando, amados, de duas naturezas. A primeira natureza que ele apresenta é a natureza do homem caído. Em Adão, todos nós caímos na condenação do pecado, afastados de Deus, com uma sentença de condenação, vivendo em desobediência e sofrendo a consequência da desobediência. Não existe, Paulo fala em Romanos 3, não existe um homem sequer que faça a vontade de Deus. Nós não vamos para o céu por mérito nosso, mas Paulo fala que há uma nova natureza, a natureza do homem redimido, a natureza de alguém que vive em santificação, de alguém que vive próximo de Deus, de alguém que tem a promessa de vida eterna, alguém que vive por princípios, alguém que recebe a dádiva de Deus em obediência à vontade de Deus. Essa é a natureza do homem redimido, amados. Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos redimiu de viver como Adão. Essa história de que o meu Adão, essa conversa fiada, nós fomos redimidos. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, você tem a redenção dos seus pecados. Então não aceite outra natureza. Não aceite essa conversa de que a minha natureza é o meu Adão, é o meu pecado. Não. Viver em Cristo é viver uma natureza de alguém redimido. Paulo está dizendo, em Cristo nós fomos justificados. Em Cristo, por causa do sacrifício de um homem, nós recebemos a redenção dos nossos pecados. João capítulo 3, versículo 16 e 18, nós temos o projeto de Deus para nós. Você conhece esse texto? Porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Olha o projeto de Deus, irmãos. Tem um pastor que fala que a Bíblia ela poderia ser resumida nesse versículo, nesses 3 versículos. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, Ele deu para nós, amados, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus ele não tem um projeto para que você venha perecer na condenação do inferno. O projeto de Deus é que nós tenhamos a vida eterna. Você foi criado para ter vida eterna, você foi criado para ter relacionamento com o seu Pai. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
O projeto de Deus é nos salvar através de Jesus Cristo. E a grande questão é essa: quem crê, quem aceitou Jesus Cristo, não está condenado. Mas quem não creu em Jesus Cristo, já está, é uma sentença por agora. Ele é um vivo morto. Ele acha que está vivo agora, mas ele já está morto. Nós somos mortos vivos. Nós morremos para a carne e vivemos para Cristo. O cara que não tem Cristo, ele acha que ele está vivo, ele está curtindo, ele acha que ele está no top da onda, mas ele já está condenado. Então Deus nos amou, amado, para nos dar a vida. Por isso que Jesus vem e fala: eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, é através de mim. Sem esse amor, amado, sem essa vida, o homem está condenado à morte eterna. Se nós não entendermos esse projeto de Deus, a gente está errado. Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí Ele nos convida para a gente caminhar para o final, amados. A questão é essa: ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos. Porque não existe aceitação parcial. Não existe viver uma vida cristã no meio do campo, ali meio que eu vou, não vou. E Jesus Cristo, você vai ver que sempre Ele lidou dessa forma: é ou não é, ou aceita ou rejeita. E quem quiser um dia encontrar-se com o Deus e Pai, amados, só tem uma escolha. Quem quiser um dia se encontrar com Deus e Pai, só tem uma escolha: entrar por esse caminho que é Jesus Cristo, aplicar essas verdades em sua vida e viver uma vida verdadeira. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro atalho. Isso que Ele nos convida a fazer. É isso que nós queremos reafirmar nessa noite. Eu quero te convidar a ficar em pé. Os irmãos que podem nos ajudar com a ceia já podem ficar aqui na frente. Feche os seus olhos por um instante. Antes de nós cearmos, eu queria convidar você a refletir sobre aquilo que nós acabamos de ouvir. A grande questão é essa, meus irmãos: será que os nossos caminhos estão nos levando ao Pai? Será que nós estamos caminhando, entramos por esse caminho que é Jesus Cristo? Será que nós estamos aplicando essas verdades em nossas vidas? Nós não podemos viver como os religiosos da época de Jesus, como os fariseus. Nós não podemos viver, amados, simplesmente ouvindo uma palavra e a descartando em seguida. Mas nós precisamos aplicar essas verdades em nosso coração. Você está vivendo a vida verdadeira que Jesus Cristo morreu para você viver? Então você fala: não, estou vivendo, mas que tipo de vida que nós estamos vivendo? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós começamos este culto cantando e clamando o Espírito Santo pela Tua presença, e mais uma vez eu oro pela Tua presença manifesta nesse lugar. Eu oro para que o Senhor venha quebrantar toda a fortaleza do nosso coração, Pai, todo sofisma, todo coração endurecido. Eu oro para que o Senhor venha preparar a sua noiva. Eu oro para que o Senhor venha, Pai, nos levantar como homens e mulheres, crianças e jovens, tementes ao Senhor, que vive aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nós queremos entrar por esse caminho que é Jesus Cristo. Nós queremos conhecer essas verdades, aplicar essas verdades em nossa vida. E nós queremos viver essa vida verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós, essa vida abundante, essa vida próspera, essa vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos e assim nós te louvamos, ó Pai. Quantos irmãos os irmãos vão estar entregando o pão e o vinho? 1 Coríntios 11, nós vamos ler o versículo 23. Paulo está instruindo a respeito da ceia. É um texto
que a gente costuma usar. A partir do versículo 27, Paulo fala assim: porque todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, mais uma vez, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Amados, o arrependimento, ele faz parte da vida cristã. Assim como a santificação, ela é diária, o arrependimento também, muitas vezes a gente deve constantemente nos arrepender de nossas obras, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Esse é o momento que você tem de falar com o Senhor. Esse é o momento que você tem de falar com o Senhor, de pedir: Espírito Santo, toca de novo no meu coração. Como é que foi a experiência que você teve de salvação? Essa mesma experiência, essa mesma chama, esse mesmo amor, ele ainda existe na sua vida? Se não, é o momento de você se arrepender e pedir: Espírito Santo de Deus, queima de novo em minha vida. Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício. Jesus, eu não quero tratar o seu sacrifício de maneira leviana. Eu não quero vir toda vez, todo mês aqui para pedir perdão pelos mesmos pecados, com a mesma oração, com a mesma questão. Mas eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero viver em santidade, eu quero viver a santificação, eu quero crescer nos projetos que o Senhor tem, eu quero crescer naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a vida de cada um dos nossos irmãos. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, assim como a tua palavra diz, que quando nós somos julgados, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, é porque nós não somos condenados. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale com cada um de nós. Nós damos a liberdade para o Senhor nos exortar, para o Senhor nos avivar, para o Senhor falar conosco, porque nós não queremos ser condenados com o mundo. Por isso nós nos examinamos, por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós também queremos consagrar esse cálice de vinho, como esse pedaço de pão que simbolizam a tua carne e o teu sangue, que foram derramados, que foram partidos, que foram dilacerados, para que nós tivéssemos a vida. Nós entendemos o seu sacrifício, o sacrifício que nos traz a vida nessa noite. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, em memória de Cristo, para que Cristo seja relembrado, coma do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, que ele venha. Então nós vamos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Sendo assim, beba do cálice. Pai, nós celebramos e agradecemos ao Senhor. Nós te louvamos por mais este culto, por mais essa reunião. Mas te louvamos principalmente pelo teu sacrifício, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor nos amou. Te amamos porque pela sua morte nós temos a vida. Te amamos porque uma vez nós estávamos condenados à morte, mas pela sua graça o Senhor nos deu vida e vida próspera, uma vida abundante, uma vida eterna. E é isso que nós recebemos, ó Pai. E é isso que nós celebramos e te louvamos. Muito obrigado pelo seu amor e pelo seu sacrifício.
recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando os teus filhos, nesse início de semana, nesse início de mês, ó Pai, preservando de todo mal, livrando de todo mal, toda seta maligna, toda palavra contrária, Pai, mas que nós possamos ser preservados, cuidados, que nós possamos experimentar, Pai, a sua provisão em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas. E assim nós estamos encerrados. Que Deus abençoe a sua vida.